Então vamos lá. Então boa noite mais uma vez, Oxalá abençoe a todos. Vamos dar então aí a continuidade ao nosso plantão de dúvidas, né? Então a Blenda pediu aqui pra gente diferenciar um pouquinho ou conceituar aí essa questão da energia e também do fluido vital, as diferenças, e também essa questão assim, quando a pessoa fala, né, que a energia aqui está carregada, ou a energia está pesada. Blenda, assim, eu parto do princípio, com base assim nos meus estudos já e alguns conceitos, né, espíritas, e até da ciência, que diz o seguinte, que tudo é luz e toda luz é energia. Então, se a gente for partir do que a gente vê estudando sobre fluido cósmico universal, que existem duas coisas criadas, que é o espírito e é esse FCU aí, a matéria, né? Ainda que FCU seja essa matéria mais elementar. Então, o que acontece? Tudo que é matéria, ele é energia. E ele vem da luz. Então, vamos voltar um pouquinho para a Gênese cósmica, quando Olodumaré verbalizou no sentido de ação, de agir, de criar, e falou, faça-se a luz, ou que haja luz, e tudo se fez, foi a própria criação do FCU, a criação da matéria, a criação da energia. Né? Então, esse princípio nos leva aqui a entender que a luz, ela é o princípio da matéria, e a matéria, ela são efeitos da luz, nas suas diversas polarizações, frequências, vibrações e tudo mais. E tudo isso é FCU, dentro do que a gente já vem estudando. FCU, nesses dois aspectos de imponderabilidade, ou do princípio material mais etérico, e o FCU já modulado e transformado na matéria dentro das propriedades da matéria que a gente já tem condição de compreender, ponderabilidade e outras mais. Mas o que acontece? Tudo que existe é energia. Quando a gente fala que a energia, se tudo o que acontece é energia, vamos supor, o FCU, como a gente falou, ele é o hausto divino, ele é o plasma divino. Tudo que existe, tudo que é criado e tudo que se move está no FCU. Então vamos lá, vamos pensar junto. Então, ou seja, eu estou imerso, mergulhado e absorto no FCU. Tudo que existe está nesse FCU. E esse FCU, ele é matéria, ele é energia. Quando os seres co-criadores modulam essas frequências, e essas frequências elas ficam desarmonizantes ou desequilibradas, nós chamamos dessa energia pesada. Energia ruim, energia que ao invés de dar vida, degrada a vida. Energia que ao invés de gerar bons sentimentos, boas sensações, inclusive físicas, ela faz ao contrário, entende? Então é a degradação da energia. O que a gente poderia dizer para ficar mais claro é quando eu pego a vibração da luz, que é saudável, e eu abaixo mais do que o saudável, eu começo a criar uma desorganização. Eu estava conversando com a Aline esses dias sobre homeostasia. Homeostasia é uma propriedade que ela é natural no nosso corpo, na vida, de que as coisas tendem a se reequilibrar. Então tudo existe nisso, mas a gente pode desequilibrar, não pode? Então vamos supor, eu nasci plenamente saudável, quando eu fui criado lá atrás, né? Plenamente saudável. Quando eu vim estragando a minha saúde, ou seja, eu vim modulando essas energias minhas do meu corpo, abaixo do que seria o mínimo necessário, eu estou degradando a frequência vibratória. Então isso a gente fala de energia pesada, energia ruim. Então o que seria quando alguém faz uma feitiçaria, um magismo das trevas, aí, uma magia negra? Ele exatamente está degradando aquela energia. Ela pega ali, é o mínimo que tem que vibrar a energia para ser saudável e harmoniosa, é esse aqui. Você alterou a frequência dela para baixo disso, você já tornou ela uma energia insalubre, uma energia densa, uma energia ruim. Aí o que ela vai fazer? Quebrar essa homeostasia. Ela vai degradar a saúde, seja física, seja mental, seja emocional, entende? Então é isso. E aí o que é o fluido vital? Vou passar para o fluido vital e depois, se não tiver ficado claro, vocês falem. O que seria o fluido vital?
O fluido vital, quando a gente capta com os nossos chakras, a partir do nosso perispírito, da nossa força mental, parte desse fluido cósmico universal já como matéria, porque a gente não consegue atuar sobre o FCU etérico. Isso é só para espíritos superiores. A gente já trabalha no FCU que já foi modulado diversas vezes por esses espíritos que criaram os mundos, que atuam nos mundos, nossos orixás, né? Então eu pego essa matéria que já existe nesses planos mais perto de mim, que já foram profundamente moduladas, e aí eu altero a frequência disso aí e vou modular isso aí. Então eu estou co-criando. E o que acontece? Esse fluido vital seria essa captação que eu faço, o próprio prana da vida que meu órgão físico recepciona, os meus sistemas, as minhas glândulas atuam sobre tudo isso e transforma isso nessa energia que alimenta todo o meu ser. E quem é que faz isso? Voltando para uma pergunta que o Tomás fez lá atrás, quando o Tomás estava perguntando, padrinho, mas o que seria esse elemental natural? E eu falei que era o princípio da inteligência dos planos. São essas inteligências que mantêm a minha vida. É aquilo que eu falei, eu não tenho que estar preocupado se meu coração está batendo, se eu estou respirando. Quem faz isso são os elementais que, por passarem em todas as cadeias, desde os minerais, aos vegetais e os animais, eles são as inteligências que cuidam disso. Os elementais que fazem isso. Então, eles fazem isso e mantém a minha vida. Agora, sob o comando de quem? Do meu espírito e da minha mente. Ainda que eu não tenha essa clareza. Entende? Então, é em níveis superiores dos nossos corpos mais superiores. Mas o que é o fluido vital? É o fluido da vida. É esse fluido nervoso, é esse fluido animal. Tá? Então, fluido vital, nesse aspecto nervoso, quem tem é só quem está encarnado. Tomás perguntou aqui se é o elemental que cria o meu corpo e dá vida ao meu corpo, certo? Os elementais mais inteligentes, ou seja, o princípio elementar, o princípio de inteligência mais inteligente é o que alimenta, dá vida e compõe o nosso corpo. Por quê, gente? Não teria como o elemental das cadeias do mineral, do vegetal e do animal, elas mesmas, alimentar e dar vida e formar o nosso corpo. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Antes de existir qualquer planta, vocês concordam que só existia o reino mineral? Então o reino mineral, essa inteligência, o princípio de inteligência que criou o reino mineral, aquele primeiro, ele era muito elementar. Ele veio se evoluindo durante milênios e milênios e éons de existência. Quando ele alcança o clímax da evolução dele, ele consegue evoluir para um outro reino. O que acontece? Os elementais que um dia nasceram como minerais, eles vão passar a ser agora elementais mais evoluídos, porque depois de milênios e éons de evolução, eles se tornaram princípios mais profundos de inteligência. Eles se tornaram mais capazes de gerar vida mais inteligente, vidas mais complexas. Então eles evoluem. Entende que existe o princípio de evolução, gente, existe em tudo. Do mesmo jeito que a gente é humano e a gente vai virar um anjo, e antes a gente passou pelos outros reinos, o ciclo de evolução, ele é fatal. Ele acontece para tudo e para todos. Então aqueles elementais, já eu abro, tá, Aline? Aqueles elementais que foram criados primeiro, evoluíram dentro do reino e se tornaram os elementais mais potentes do reino mineral. Esses mais potentes, mais inteligentes, passaram para a próxima cadeia de evolução e foram para o reino vegetal. E eles começaram incipiente, não existia planta, não existia árvore, não existia não. Eles começaram a evolução. Hoje existem os elementais mais superiores do reino vegetal, que são as árvores, que são as plantas, que têm uma inteligência, fazem parte de uma consciência mais elaborada. E aí o que eu quero dizer para vocês, resumindo bastante? Todos esses elementais que vieram evoluindo e chegaram na última cadeia de evolução, que é no animal, que já começa a ter contato com sensações para ensaiar as emoções no corpo do ser humano primitivo. Então todos esses elementais, eles passam para a nova cadeia. E aí eles vêm da vida ao corpo do ser humano. E aí eles já começam a ter contato com a nossa própria consciência. Porque a consciência não é da matéria, é do espírito. E isso é sinônimo de evolução.
Então, por que os elementais que estão no nosso corpo são os mais evoluídos e os mais perfeitos da natureza? Porque eles estão em contato com a consciência, com o espírito, que é o princípio mais divino de tudo. Então vamos lá, o Tomás perguntou da diferença aí da matéria para a energia, o que seria mais propriamente essa energia pesada. Então, Tomás, é como eu falei, matéria é energia, beleza? Então vamos supor, a gente está no mundo, no plano mais denso que existe, é esse da matéria que a gente está aqui da carne, tá? É o plano mais denso que existe, é esse. É onde a matéria vibra o mais devagar que ela pode vibrar, porém ainda com homeostasia, com equilíbrio e com harmonia. Beleza? Quando os seres co-criadores, que somos nós, que somos dínamos co-criadores, atuamos sobre essa frequência, que ela é mínima para manter a harmonia e o equilíbrio desse plano, e a gente degrada mais ainda essa frequência, é a energia pesada. Então é o seguinte, é uma energia mínima que devia existir nesse plano para manter a saúde desse plano. Então essa energia ela é densa, mas não no sentido pesado que a Blenda colocou. Porque o sentido pesado que a Blenda colocou não é de densidade vibratória, é de ruim. É que gera doença, que gera mal-estar. Essa aí é essa degradação, quando a gente pega esse mínimo da frequência vibratória da matéria desse plano e a gente degrada ela mais ainda. Doenças, desequilíbrios da matéria, entende? Então o que acontece? A gente tem que entender que é um conceito. Matéria é energia e energia é matéria. Por quê? Na criação de Deus, de Olodumaré, ele criou duas coisas. Ele criou espírito e matéria. Então energia tem que ser matéria, porque não é espírito. Então o que acontece? Energia é matéria. Quando a espiritualidade, os engenheiros cósmicos, eles começam a co-criar os mundos, e eu já deixo aqui registrado, só quem cria é Olodumaré. Oxalá co-criou. Os orixás são co-criadores, e nós somos protótipos de seres co-criadores, porque por sermos divinos em essência, nós temos alguns atributos divinos, estamos ensaiando, né? Mas o que acontece, Blenda? Então tudo é energia. Só que assim, padrinho, vou falar para vocês. Existem espíritos, acho que agora vai ficar claro, Blenda. Existem espíritos que podem enxergar o nosso pensamento? Certo? Pensamento é energia? É uma forma de energia? Por que esses espíritos conseguem ver os nossos pensamentos e a gente não consegue? Porque essa energia está modulada numa frequência que para eles é material. Ou é visível. E pra gente, o nosso pensamento está numa frequência que a gente não entende. Então, o que para ficar bem claro, é energia. Só que dependendo da frequência que ela pega, ela vai ter mais densidade ou menos densidade. Ela vai ser mais ponderável ou menos ponderável. Ela vai ser mais densa ou ela vai ser mais sutil. E infinitas gradações e níveis isso aí. Mas tudo é energia. Então, a energia modulada, ela vai ser uma matéria mais densa ou uma matéria mais sutil. Lembra que eu falei que tudo é matéria e cada dimensão tem a sua frequência vibratória, a matéria da sua dimensão? Então tudo é matéria. Esse conceito você pode gravar assim, ó. Energia é matéria, matéria é energia. Então qual a diferença da matéria ponderável para a matéria imponderável? A frequência vibratória de cada dimensão em que essa energia vibra. Ok? O que é interessante quando a gente fala do elemental artificial ou da forma pensamento, que é o mesmo conceito, que assim, quando eu penso qualquer coisa, eu estou criando imediatamente uma imagem disso, lá, no plano aqui, mental. Só que para manter essa forma viva, eu tenho que ficar pensando a mesma coisa, vibrando a mesma energia e dando esse alimento para essa criatura se manter viva, entendeu? Porque você imagine só, se tudo que todo ser humano pensasse em todos os momentos, olha, imagina como é que estava esse plano aqui. Mas Deus é sábio. Tudo que não consegue se manter ou não é alimentado ou retroalimentado, se dissipa no todo. Entendeu? O Sol,
é um grande dissipador dessas energias, é um grande purificador. Entendeu? A energia solar, a frequência dessa energia, da matéria que é emanada do Sol, a frequência que ela vibra, ela é um fogo. E ela queima, assim como o processo de cremação do nosso corpo. Entende? O Sol ele tem esse princípio. Gente, se o Sol não batesse aqui como bate, nesse mundo que a gente está nesse momento de transição, ninguém estava aguentando nem respirar e nem viver nesse planeta. Vocês entendem isso? Não ia ter nenhuma pessoa sã, em equilíbrio suficiente para se manter bem. Mas isso tudo é dissipado o tempo inteiro. Vocês já perceberam que assim, quando vai chegando a tardezinha, entrando na noite, quando a gente tem alguma doença, esse horário fica mais difícil? Exatamente pela ausência da energia solar. Mas é preciso. É preciso. Nada é por acaso, né? Porque a gente não poderia estar recebendo essa energia 24 horas. Ninguém aguentaria. A gente não está pronto também para esse quanto de vibração energética o tempo inteiro. Os espíritos de luz, eles vivem em planeta onde não tem noite. Tá entendendo? Porque eles não precisam mais disso. Eles já vibram naquela frequência. A gente não, nosso corpo não aguentaria. Aí precisa o descanso, precisa desligar do corpo e manter a vida espiritual. A vida espiritual ela é ininterrupta. A vida do corpo é que ela para um pouco no momento de sono, de descanso. Mas entendem isso? Então, assim, essa forma, pensamento, esse elemental, para ele se manter vivo, ele tem que ser alimentado. Ódio, vingança, essas coisas que acontecem são esses forma-pensamento já existem, já nem são forma-pensamento, se tornaram egrégoras. Vocês compreendem que existe uma egrégora de ódio no planeta? Existe. Existe uma egrégora de amor no planeta? Existe. Existe uma egrégora de vingança no planeta? Existe. Tudo que a gente sente, ela se conecta a uma egrégora que já existe, que está sendo alimentada por milhões ou bilhões de seres. Graças a Deus, a energia do Sol, a nossa espiritualidade, as nossas preces, os nossos guias, os espíritos superiores, eles estão limpando o nosso planeta. Assim como a gente precisa limpar a nossa mente, que é o nosso planetinha, o nosso universo aqui mais microcósmico, a gente precisa limpar ele em alguns momentos, gente. Boas leituras, bons filmes, boas conversas, boas reflexões, meditação, porque se a gente não limpar esse mundinho nosso aqui, que é projetar a luz da nossa centelha divina, que é projetar a nossa luz interior, a gente não consegue manter a nossa saúde nem física, nem mental, nem emocional. Isso é imprescindível. Beatriz perguntou bem assim, então faz sentido pensar que de noite a psicosfera fica mais pesada? Com certeza absoluta. Absoluta. Fica mais pesada mesmo, exatamente porque não tem essa vibração prânica e essa frequência da luz solar que faz essa asepsia, essa limpeza do planeta, né? Então faz todo sentido Beatriz. Inclusive, gente, existem trabalhos que não são bons de serem feitos à noite. Existem trabalhos que têm que ser feitos à noite. Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito difícil uma materialização, daquela que a gente falou espiritual, acontecer em ambientes durante o dia. Tem que ser à noite, tem que ser na penumbra. Se tiver a luz, essa luz física, a luz física ela queima essa frequência do ectoplasma nesse processo de materialização, entendeu? Então mesmo os médicos, quando eles vão fazer os processos de materialização, dentro dos aspectos científicos do espiritismo, tem que ser num quarto em penumbra, tem que ser uma câmera que filme no escuro ou uma máquina que tire foto no escuro para poder captar a imagem, porque senão a luz queima. Imagine a luz do sol, entende? Então para vocês verem a diferença, existem trabalhos. Por que algumas vezes os nossos Exus pedem? E vou falar para vocês, o interessante seria que se a gente pudesse fazer muitos trabalhos nossos de cura durante o dia, mas por força das circunstâncias, enfim, dos nossos compromissos diários hoje, que isso vai mudar ao longo da nossa evolução, de transição, a gente tem que se submeter a fazer os nossos trabalhos à noite, mas o interessante era que fosse durante o dia, né? Principalmente os trabalhos de cura, né? Para a gente aproveitar os raios solares, o prana direto ali vibrando na hora. Mas claro que como é que a gente faz isso durante a noite, padrinho? Tudo isso é captado, não é? É guardado no nosso corpo, na natureza, e a gente capta isso e usa, que os nossos guias fazem. Aí por que a Umbanda usa muita erva?
Por causa disso, a gente capta na hora. Uai, padrinho, mas por que então no espiritismo kardecista eles não usam erva e eles fazem cura? Porque lá a espiritualidade já captou a parte etérica da planta e usa. Se vocês forem ler livros espíritas, vocês vão ler lá de Emmanuel, tá? De Chico Xavier, falando que os espíritos chegaram na sessão mediúnica de cura com alguns potinhos que continham algumas essências retiradas da natureza. Vocês vão ver isso, tá? Então a Beatriz perguntou, né, se a gente poderia comparar uma egrégora a um imã. Olha, se tudo é energia e toda energia ela gera um campo magnético, então é um grande imã. E digo mais, não por acaso existe a lei, é uma lei. A lei de sintonia e afinidade. Ou seja, tudo que eu vou vibrar na mesma frequência, eu vou atrair para mim, ou tudo que eu vibrar na mesma frequência, eu vou ser atraído para isso. Aí por que a gente vê pessoas no trânsito? Você tá lá calmo no trânsito, já perceberia isso? A pessoa assim, teoricamente calma. Aí acontece algum problema no trânsito, a pessoa, ela sai de si, literalmente. Sabe por quê, gente? Ela baixa a frequência dela, se conecta a uma egrégora mundial e aquela força vem com tudo. Vocês estão entendendo porque nesses momentos de transição planetária, as pessoas que você nunca imaginou que ia se perder tanto, que ia fazer tanta coisa assim, estão fazendo? Porque entra na vibração e depois que você sintoniza, meu filho, a gente, diante de uma egrégora planetária, a gente não tem força. Por isso, evite se sintonizar. Evite se sintonizar. Então, a pessoa que está acostumada a se sintonizar com essas egrégoras muito de baixa densidade, de ódio, de vingança, de raiva, elas saem de si muito facilmente. Olha o que está acontecendo na política. Já as pessoas que normalmente se sintonizam às egrégoras positivas, de amor, de harmonia, de equilíbrio, mesmo quando elas baixam a frequência e sintonizam com aquelas egrégoras ruins, vocês entendem que a egrégora que tem mais força sobre ela ainda é a egrégora de amor, de paz, porque a que ela se relaciona mais, a que ela tem mais sintonia? Então a gente consegue sair. Porque a nossa relação, a nossa sintonia é maior com as egrégoras de luz. Então por isso a gente consegue respirar e falar, meu Deus do céu, consciência, vigília, desperta, não se deixa levar. Porque se a gente começar a fazer o caminho mais para lá, esse caminho vai ser mais atrativo, nos dois sentidos. Tanto de me atrair, quanto ser mais interessante para mim também. É um poder magnético sim, viu, Beatriz, que acontece. É um grande imã. Nós somos imãs. Tudo que tem energia gera um campo magnético. E atrai os pensamentos, energia de sua faixa vibratória. Exatamente isso. A gente atrai os pensamentos. Então a gente pode dizer que quando eu crio uma forma de pensamento, um elemental artificial ruim, danoso, funesto, o que acontece? Ele começa a se conectar com todas as formas de pensamento que vibram na mesma frequência que ele, concordam? É tudo é sintonia. Na verdade, quando você cria uma coisa na mesma frequência de algo que já existe, você não está criando uma outra coisa. Você está dando mais vida para a mesma coisa. Entenderam isso? Então assim, então não tem como, eu criei uma forma de pensamento que está vibrando ódio, ela é um ódiozinho pequenininho. Gente, é uma gota de água no mar. É uma gota de água no mar. Se dissipa e faz parte do todo. Então é assim, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, gente, orai e vigiai. Por isso, faça as preces diárias. Por isso, se conecte à egrégora do ser luz para criar essa sintonia, para que o seu magnetismo te leve ou te atraia para coisas boas. Por que a gente fala? Médiuns, enquanto a gente não tiver uma vida mais moralmente desenvolvida, que a gente vibrar coisas boas, que a gente fazer o nosso poder dever, o que nos cabe dentro da boa moral, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, as coisas boas a gente não vai atrair para a nossa vida. Por quê, gente? Imã. Se eu não estiver vibrando na frequência positiva, eu não vou atrair coisas boas. Entendeu? E se eu fingir que eu estou vibrando nas frequências positivas, a própria vida, as próprias circunstâncias vão me mostrar. Não tá, meu filho, sinto muito, o universo fala com a gente o tempo inteiro. Não tá, eu trabalho com a lei de afinidade e sintonia. Se ainda não está se realizando na sua vida, é porque você ainda não está vibrando na frequência. Como? Meditação, oração, estudo, desenvolvimento mediúnico, prática mediúnica, conversar com os padrinhos, conversar com os guias e seguir as orientações. Senão não tem outro jeito. Foi um caminho que a gente, por estar padrinho hoje,
a gente já trilhou e a gente já entendeu, né? Então eu digo para vocês, gente, sem sombra de dúvida, me sinto plenamente saudável, plenamente feliz e consigo realizar tudo o que eu tenho vontade. O que eu desejo nem me interessa, mas o que eu tenho vontade, que é uma coisa que eu sei que vai me fazer bem, eu já consigo materializar. Ah, padrinho, quer dizer que você é perfeito, não vai ter problema, nunca vai ter uma doença? Posso ter, como qualquer um. A matéria é na matéria onde a gente está. E se eu tiver um aprendizado? E se eu tiver algum registro que vem lá de trás que precisa passar por um processo de catarse? Entende? É por isso que quando tudo vai bem demais também, a gente desconfia. Porque esse plano, como Cristo, como Oxalá falou, ainda não é plano de felicidade. Então a gente pode ter uma felicidade relativa. Agora, que relativa numa proporção de que eu esteja mais bem e que faça sentido a minha vida, a minha caminhada, o meu trabalho, o meu emprego, a minha mediunidade, a minha religião, entendeu? Que faça mais sentido do que a falta de sentido, né? Então é assim que eu me considero quando eu falo, né? No sentido de estar acima do bem e do mal, não. Porque ninguém que está aqui está acima do bem e do mal. Só Jesus, o Cristo planetário, na nossa Umbanda Oxalá, que esteve aqui e estava acima desse bem e desse mal. Porque já era um espírito puro. Mas nós não. Entendeu? Mas a nossa vida, essa balança, ela não pode estar o tempo inteiro assim, não. Ela tem que estar no máximo do tempo assim, ó. Aí dá um movimentinho assim, mas tá mais ou menos aqui. Também não tá esse movimento muito assim, porque esse movimentinho aqui, ó, ele é até saudável para tirar a gente da zona de conforto, porque senão a gente não caminha, gente. A gente só trabalha porque a gente precisa comer. A gente só trabalha porque a gente tem os nossos desejos. Olha a importância do desejo. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero roupa. Gente, se a gente não quisesse nada, são as pessoas que são totalmente ociosas. Né? Inclusive, assim, há muitos das pessoas que estão na situação de mendigo, assim, não é todos. Alguns estão passando por uma prova muito difícil que o próprio espírito deles escolheram exatamente para um aprendizado, que a gente não tem nem condição de entender o que eles precisam aprender. Mas tem muitos que teriam condições de sair da pobreza, da mendicância, mas eles não querem porque se conformaram. Quantos de nós não nos conformamos na nossa vida? No nosso sofrimento, na nossa falta de prosperidade, na nossa espiritualidade de qualquer jeito, só na fenomenologia. Então, assim, isso é para tirar a gente. Então, essas mudançazinhas assim, ó, projetadas do nosso próprio subconsciente, também vêm para nos movimentar, para nos fazer andar. É por isso que tem que doer. Porque se não doesse, se a gente não sentisse dor nem emocional e nem física, meu Deus, quem quer fazer alguma coisa, gente? Se a gente não sentisse fome, se a gente não tivesse desejo, a gente não ia fazer nada, né?